Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, nossa aula de hoje será a respeito da cacauicultura. E iremos trabalhar, a origem, o nome científico e vamos começar agora, tá bom? Vamos lá. A introdução, O nome científico do cacau é Theobroma cacau. Ele é originário do continente americano e prevê que as civilizações maias e astecas já faziam cultivo desse fruto, tá? A família do cacau é a Esturculácea. O arbusto é uma árvore média, por isso é um arbusto. Até 10 metros de altura é o seu nível máximo. E o ciclo de vida e produção é longo, chegando até 100 anos, tá? Vamos lá. Observe aqui comigo que o cacau, ele é um fruto bastante versátil. Por quê? Através do cacau você pode originar outros subprodutos. E o produto principal do cacau é o chocolate, Porque é unanimidade na maioria dos seus consumidores. Mas através do cacau você pode produzir cosméticos, bebidas, geleias, sorvetes e suco. Também leite de cacau, tá? A casca você aproveita a pectina, que vai ser utilizada onde? Na ração animal. E o cacau, ele tem essa versatilidade. Então, o produtor, ele possui essa dinâmica, de poder diversificar sua produção, tá bom? Aí vamos ver agora, os aspectos, o histórico, para vocês entenderem. O cacau, ao longo dos anos, ele teve um protagonismo muito grande, tanto no contexto histórico, econômico. Aqui, ó, o histórico evidencia o seguinte, que há mais de 2000 anos, no caso, 2000 anos antes de Cristo, os maias e os astecas já cultivavam, tá? Cacahaut, como era conhecido. Em 1502, o pontapé assim que o cacau ele é oriundo da Amazônia, tá? Ele foi levado para Europa. Os colonizadores, levaram para a Europa e ocorreu a difusão do chocolate, certo? E no século XVIII chega aos Estados Unidos as casas de chocolate, a industrialização do cacau. Pode dizer que se deu no século XVIII. No século XIX, ocorreu a confecção de chocolate com a prensa hidráulica, a adição de sais alcalinas e a adição de manteiga de cacau. Então, o chocolate ele foi ficando cada vez mais incrementado. Em 1855, começaram a surgir as grandes indústrias de cacau e de chocolate, no caso, E aí, os nomes percussores é Daniel Peter e Henry Nestor, e adicionaram o leite ao chocolate, que é unanimidade para muitos consumidores. No século XX, a nova era de produção, em 1929, novas indústrias de chocolate começaram a surgir, exemplo da Copenhague, que abriu sua indústria de chocolate em plena crise do ano de 1929, a maior crise do século XX. Em 1926 surge a Garoto no Brasil e em 1958 a Nestlé no Brasil. Na década de 80 ocorreu um declínio na produção de cacau no Brasil, principalmente porque foi acometido pela vassoura de bruxa a produção de cacau no sul da Bahia, tá? Aí agora a gente vai ver os aspectos econômicos. Os aspectos econômicos. Os aspectos econômicos a gente pode evidenciar o seguinte: a Bahia é a maior produtora de cacau, com 122.568 toneladas, e logo depois fica o Pará, com 116.110 toneladas. Depois vem o Espírito Santo, depois o estado de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Então, é a produção em área colhida do ano de 2019. A área colhida foi de 706.939 hectares e a produção total foi de 255.184 toneladas, tá? Aí agora a gente vai ver mais sobre o aspecto econômico, só que na esfera global.
O ICCO é a Confederação Internacional do Cacau. Então, ela tem os dados as estimativas das safras globais, ou seja, envolve o mundo todo. E observe o seguinte, que a produção e a demanda. O que isso significa? A produção é os produtores e a demanda são os consumidores. Então, observe que está em pleno equilíbrio. Observe que no ano de 2018 e de 2019 ocorreu um equilíbrio, né, entre produção e demanda. Então, o que isso evidencia? Que a cultura do cacau ela é rentável e ela está em plena expansão no mundo todo. Tá bom? Por quê? Porque tem mercado consumidor bastante significativo, tá? Outro aspecto importante é a botânica. É uma árvore de altura média, ramificadas, folhas alternas, simples, bases arredondadas e nervuras secundárias e filiformes. Então, é importante a gente saber e entender a estrutura do cacau. Para a atividade que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês a estrutura da folha, da flor e do fruto do cacau e a árvore também, no caderno. E aí, quando eu voltar o retorno das aulas presenciais, eu irei dar o visto, tá bom? Aí agora, vamos falar um pouco das folhas do cacaueiro. As folhas do cacaueiro, né, alternas, simples, bases arredondadas, opostas nos ramos laterais. Enfim, todas essas características, elas são comuns à família das esturculáceas, tá? A grande maioria, tá? As folhas são elípticas, largas, então eu quero tudo isso no caderno de vocês. Tá bom, gente? A flor do cacaueiro. Elas são uma flor assim, elas são flores que são específicas, elas são pequenas. Observe aqui, ó, se formam inflorescências no tronco ou nos ramos lenhosos, nas chamadas almofadas florais, reunidas em grupos surgindo de calo, de onde se desenvolvem e formam os frutos. Observe aqui comigo, para vocês verem a flor do cacaueiro. Ela tem as suas particularidades. Aqui, ó, ela é agrupada em grupo. Aqui sai a baga, né, de onde vai dar origem ao fruto do cacau. E, vamos ver mais. Quando pequena, apresentam-se amarelo avermelhadas e não tem muito cheiro, então atrai pouca atenção dos insetos, assim, dos polinizadores no caso, né? Nasce unida ao tronco no período de dezembro a abril, mas isso pode variar, depender da região. Delas se originam as bagas e os frutos, tá? Então eu quero tudo isso anotado no caderno. As flores são hermafroditas, ou seja, possuem dois órgãos masculinos, chamados estames, e femininos. Então, esse fato aqui é muito importante para a evolução do cacau, porque o fato dela não possuir muitos polinizadores, mas também o cacaueiro ele possui um polinizador específico, correto? Então, as flores hermafroditas, ela tem essa capacidade também de gerar fruto, tá? Aí agora a gente vai ver o fruto. O fruto é uma cápsula pentalocular de cor dourada ou vermelha. A superfície é percorrida por sucos longitudinais. Então, o fruto do cacau ele tem a sua especificidade, tá? Atingindo cerca de 20 centímetros de comprimento. A cor vai depender da cultivar do cacau. Contém polpa mucilaginosa, branca ou rosa, envolvendo 5 fileiras de sementes avermelhadas e frutificam de abril a setembro. Também isso pode variar, tá? Aí, vamos ver mais sobre o fruto. O fruto pode ser considerado também do tipo baga, elíptica, abaulada, com 10 sucos, contém em média de 20 a 40 sementes. Isso vai depender bastante, tá? A frutificação começa com cerca de 3 anos, produz abundantemente e a partir do 8 em geral até os 30 mantém uma produção satisfatória. Então, o cacau ele é uma cultura de longo prazo, tá bom? Nos 3 primeiros anos, o produtor é aconselhado a fazer um consórcio com culturas de curto período, para poder amenizar, né, esses 3 anos que o cacau vai ficar sem produzir.
O fruto apresenta pericarpo espesso e possui cinza e cal, magnésio e serve para fazer sabão. Nas sementes está a teobromina, um alcaloide muito estimulante que é o próprio princípio ativo. Um exemplo, quando um chocolate ele é 70%, isso significa que a concentração de teobromina é elevada. E isso significa o quê? Que o princípio ativo do chocolate está mais ativo. Tá bom, gente? Então, hoje a gente finaliza aqui em frutos e depois iremos dar seguimento a partir dessa parte aqui, tá bom? Espero que retornem logo às aulas presenciais. Estou com saudade da turma. Façam a atividade que foi solicitada, tá bom? E estou aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que venham a surgir, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.